Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 14, onde nós leremos a partir do verso 25. A Escritura diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Ó Senhor, como é bom, Pai, abrir a Tua palavra e lermos ela. E agora juntos podemos meditar nas Tuas verdades. Santo Deus, o Senhor nos dá um grande privilégio de olharmos para a Tua palavra, para conhecermos ao Senhor, o Teu querer, o Deus que é Salvador daquele que nele crê. E desta maneira que nós estamos na Tua presença, pedindo que o Teu Espírito venha nos conduzir e nos dar clareza do Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar, avaliando esse texto, algo que Jesus destaca de uma maneira muito clara, que ser um cristão, ser um discípulo de Cristo, é um compromisso que tem que ter como característica a responsabilidade. Ou seja, ser cristão é um compromisso responsável. Diante disso, eu gostaria que pensássemos que ser discípulo de Cristo significa crer nele e ser discípulo responsável, mas comprometido. Alguns cristãos entendem que, por exemplo, a santificação é opcional na vida cristã. E por causa disso, alguns vivem suas vidas inteiras como cristãos carnais e nunca apresentam qualquer dos frutos do Espírito ou qualquer crescimento em Cristo, mas, no entanto, afirmam que são salvos. Mas a verdadeira vida com Deus, ela naturalmente produz mudanças, responsabilidade, santificação, porque a partir do momento que cremos em Cristo, nós temos o Espírito de Deus agindo em nós, fortalecendo-nos e concedendo-nos vitória. O ensino das Escrituras nos ensina assim. Quando a Bíblia fala do discípulo, ela sempre vai falar do discípulo como equivalente a um cristão, ou termo cristão. Isso é visto em Atos capítulo 11, verso 26, onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, na igreja de Antioquia. O texto diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que é um cristão discípulo? O termo discípulo, ele é traduzido da palavra grega matefes, um aluno.
e vem da palavra mantano, para aprender. Mas a ideia aqui não é meramente aprendizagem. Como nós vamos ver, o Senhor Jesus ensinará nesse texto, a vida de um cristão, de um discípulo de Cristo, envolve uma santificação verdadeira, como um compromisso inabalável de vida, como um cristão, onde quer que ele esteja, dentro da igreja, dentro do seu lar, em meio à sociedade e em meio a um mundo caotizado por várias situações, as quais nós vivemos nesses últimos dias. A primeira coisa que eu convido você a olhar no texto é Jesus falando a respeito da responsabilidade que o cristão tem. O texto diz, verso 25, grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece. Aí ele se refere ao pai, à mãe, à mulher, filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida. E ele termina dizendo, não pode ser meu discípulo. Por 3 vezes o texto repete essa expressão, não pode ser meu discípulo. Jesus diz algo e diz, isso é fundamental, e se não tiver, não pode ser meu discípulo. Verso 26, 27 e 33, nós encontramos essa expressão nos lábios de Jesus. Em cada uma delas, ele está trazendo uma ênfase. Ele está trazendo algo que precisa ser compreendido com profundidade. Aqueles discípulos que o acompanhavam deveriam entender claramente o que é ser cristão. Esta é uma passagem dura, não uma passagem simples, fácil. Ao dizer essas palavras, Jesus poderia ser considerado até mesmo por aqueles que o ouviam e não soubessem que ele é o verdadeiro Deus, que ele estava falando uma blasfêmia. Quando ele trata as coisas desta maneira. Ele exige, o Senhor Jesus, ser o centro das atenções e o objeto da lealdade completa dos cristãos. Será que Jesus realmente, verdadeiramente nos chama a odiar nossa família? Claro que não. Ao contrário, as Escrituras, que têm uma unidade de ensinamento e de informações, é muito explícita quando diz que maridos devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja, Efésios 5. Que as mães devem amar os seus filhos, Tito capítulo 2, verso 4. Que os filhos devem honrar o pai e a mãe, Efésios 6, verso 2. Nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem, em Mateus 5, verso 44. Então a pergunta é, o que é que Jesus quer dizer quando ele afirma que quem quiser ser discípulo deve odiar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs? Antes de responder isso, vamos tentar entender o ambiente em que Jesus falou essas palavras. Foi um momento onde o texto diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. Verso 25 inicia assim. Havia um grande número de pessoas que vieram a Jesus e, certamente, por várias razões. Alguns porque eram curiosos, muitos estavam indo atrás de Jesus e eles também iam para saber o que significava tudo aquilo e tirar prova das coisas que as pessoas diziam a respeito de Jesus. Outros, certamente, queriam ver os milagres que já haviam sido feitos e que trazia prenúncio de que algo mais poderia vir. E talvez alguns tinham ouvido de sua multiplicação de pães, que alimentou 5.000 pessoas, e foram à procura de uma refeição, que precisavam de refeição grátis. A questão é que essas pessoas tinham vindo por várias razões diferentes e eles não foram necessariamente interessados em serem cristãos responsáveis. Muitas pessoas pensam que eles são cristãos porque eles estão acompanhando de perto os feitos de Jesus. Por exemplo, aqueles que ele manifesta no meio do corpo de Cristo. Mas cuidado, para você não seguir Jesus apenas de perto. Porque Jesus não quer simplesmente que estejamos olhando para ele, mas tendo intimidade com ele.
sendo servos diante do Senhor. Pois bem, é nesse cenário que Jesus dirige a multidão. Eles provavelmente desejavam receber uma bênção nas suas vidas, vindas da parte do Senhor Jesus. Afinal de contas, eles tinham vindo para ouvir Jesus e vê-lo agindo. Mas eles ficaram bastante surpresos ao ouvir seu mandamento, sua colocação enfática. Jesus estava requerendo um compromisso muito grande e sem comparação alguma com qualquer compromisso que as pessoas deveriam ter na sua vida. Isso está em contraste com a palavra nos versículos anteriores, onde um dos convidados recusou o convite porque tinha recentemente se casado, capítulo 14, verso 20. Você quer ser um discípulo de Jesus? Aquelas pessoas estavam sendo questionadas porque Jesus estava querendo dizer para elas que era mais do que vir atrás, ter interesses diversos de benefícios para suas vidas. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem ser discípulos? Meus discípulos? Você deve dar-me proeminência na sua vida. Você deve reconhecer a soberania de Jesus e o seu senhorio sobre a sua vida. Você tem que dar a ele sua devoção e o seu amor acima de qualquer coisa. O que Jesus está dizendo é que para que alguém seja cristão, ele tem que ter essa atitude, esta responsabilidade, esse compromisso com ele. Mas essa dedicação, esse investimento, essa responsabilidade para ser discípulo de Jesus, existe nela um valor, um custo. A nossa salvação, queridos, dos cristãos verdadeiros, teve preço. Alguém pagou pelo pecado que cometemos, pela herança que recebemos de Adão. Embora seja dado livremente para nós, foi o presente mais caro já dado, a graça de Deus custou ao próprio Deus um valor extremo. Custou a Deus a morte do seu Filho Jesus Cristo. Da mesma maneira, há um custo para que sejamos discípulos de Cristo. Não é o custo que nos salva, mas é o custo que nos mantém na presença de Deus. O custo de uma cruz. No verso 27, o texto diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É interessante que a cruz para Jesus ainda não havia chegado. Não havia significado religioso ligado à cruz quando Jesus pronunciou essas palavras aqui em Lucas capítulo 14, verso 27. Contudo, qualquer referência a uma cruz naquela época, porque já era comum isso, apontava para a morte, a própria morte. Colocar essas palavras em linguagem de hoje seria fazer referência a sentar-se em sua própria cadeira de morte, como uma cadeira elétrica, e amarrar a corda no seu próprio pescoço também, ao subir num banco e colocá-la no teto. A ideia aqui é pegar a sua cruz em direção ao propósito da cruz na sua vida, uma automortificação. Quando Jesus chama um homem, ele o chama para dar toda a sua existência para ele. Mas não para uma morte que significa inexistência, prejuízo. Mas o que Deus quer é que nós morramos para que ele viva em nós, para que a verdadeira vida, alegria, esperança, amor e toda a graça de Deus esteja em nós. Envolve o meu morrer para que Cristo viva em mim. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, nos versos 19 e 20. Porque ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É o esvaziamento de mim mesmo, para que Deus me preencha. É uma vida completamente leal e comprometida e responsável diante desse compromisso para com Deus. Então, o que nós podemos ver é que Jesus estava dizendo a mesma coisa que ele apresentou no verso 26. Seguir a Jesus significa ter Jesus acima de todas as coisas, inclusive os membros da minha família. Seguir a Jesus significa até mesmo ter Jesus acima da minha própria vida. Jesus exige um nível de compromisso e de lealdade que supera qualquer que você tem para a sua família, até mesmo o que você tem para autodefesa pessoal. E olha que nós nos defendemos muito. O texto, creio que ele mostra logo abaixo uma definição desse custo, desse empenho que o Senhor Jesus se refere aqui no texto. Ele diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Depois ele diz, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Jesus faz uma declaração muito forte aqui. O que ele diz é que viver como discípulo envolve uma vontade de até mesmo morrer. Esse é um grande custo. E agora Jesus continua a retratar essa disposição do cristão discípulo com duas ilustrações. A primeira é um homem construir uma torre. Ele tem que se assentar, fazer as contas e ver se o que ele tem de dinheiro é suficiente. Caso contrário, ele passará vergonha. A segunda ilustração é de um rei que vai à guerra e tem 10.000 homens e ele tem que avaliar se estes são suficientes contra os 20.000 que estão vindo contra ele. Há um planejamento, uma disposição, há uma responsabilidade naquilo que se faz. Tanto o construtor quanto o rei estão correndo um risco de fazer uma ação sem ter previsto o custo. Se eles não conseguem terminar o que começaram, o resultado será humilhação e vergonha. A torre não vai ser torre. E a luta será derrota e morte. Nós somos chamados para considerar o custo da vida de discípulo e assim saber se vamos ser fiéis a Deus até o fim. Ser cristão é entregar, não só agora, num momento de emoção ou alguma coisa assim, mas é uma avaliação da graça de Deus que, a partir de um momento, o Espírito me dá, e a partir desse momento eu aceito, eu me comprometo com Deus. Jesus, ele é muito forte em tudo isso. Somos chamados para considerar tudo. Isso é muito, muito diferente do que o convite de fé fácil que nós temos visto por aí. É muito comum nos dias de hoje. Dê uma chance para Jesus. Experimenta um pouquinho para você o quanto ele é bom. Isso não é justo nem correto para aquilo que o Senhor Jesus ensina sobre crer nele e ser discípulo dele. O Senhor Jesus diz, só venha se você vier para sempre. Jesus manda ver as condições difíceis de amizade e relacionamento com ele antes de tudo. Jesus nos chama, amados, para reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. E ele quer ser Senhor de tudo. Jesus se recusa a ser setorizado nas nossas vidas, ou ele se recusa a ser um Deus de fim de semana. Ele o chama para considerar o custo da vida com ele como vida de um discípulo. Quando chegamos como discípulos, chegamos a levar o nome do Rei.
Quando nos tornamos a ser discípulos, por causa da fé que Deus nos dá, Ele nos dá o seu nome. Agora somos chamados pelo nome dele, somos cristãos. Nós somos chamados para viver o custo de carregar esse nome. Logo depois o texto continua e ainda no verso 33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus pagou tudo. É a maior verdade bíblica. Jesus já pagou tudo. A dívida do seu pecado, do meu pecado, foi pago por Cristo na cruz. O pagamento para a redenção lhe custou a própria vida. E Ele te chama para fazer a mesma coisa. Ele nos chama para desistir de tudo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, para comprometermos nosso próprio ser para com Ele. Contudo, isso não é uma troca. Jesus não depende de mim ou de você para sermos amados por Ele. Contudo, Ele diz que aqueles que creem nele devem ter um compromisso de vida para sempre. Não temos riquezas para pagar a bondade de Deus. Contudo, devemos ter disposição e responsabilidade com a graça que é concedida por Ele a nós para a nossa salvação. Jesus deseja que saibamos de antemão que o preço da vida de um cristão, de um discípulo, é alto. A questão não é o quanto nós somos fortes espiritualmente, porque não somos. Pelo contrário, a questão é se você vai perceber e aceitar o fato da sua falência espiritual e que agora, por graça, você está recebendo e descansando somente sobre as riquezas que Cristo lhe concede como herdeiro, como Ele na presença do Pai. Contudo, o texto não para por aí. E agora vem de uma maneira muito clara essa confirmação da vida do cristão. O texto diz, trazendo mais uma figura: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido ou não está agindo mais como sal, não consegue mais salgar e ser suficiente para cumprir os seus propósitos, o texto pergunta: como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Ele não presta para nada. Joga fora, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versos 34 e 35. Jesus não mudou o tema. Jesus ainda está falando sobre o cristão, o seu discípulo. Mas agora ele faz isso através da ilustração do sal. O sal era um bem valorizado no mundo antigo. Servia para uma variedade de utilizações. Foi um purificador, foi um preservador de alimentos, mas o único uso que é mencionado nesta passagem é a sua utilização para temperar alimentos. Queridos, em Mateus capítulo 5, verso 3, é dito que nós somos o sal da terra. Nós fomos enviados para proporcionar um tempero para o reino. Nós somos o sal sobre o sacrifício, mas nós não somos o sacrifício. Nós não somos a refeição. Jesus é isso. Mas nós temos um papel a desempenhar no tempero e glorificação do nosso Senhor. Nós nos chamamos de cristãos. Nós somos chamados como sal. Mas o verdadeiro teste do sal não é se ele reside num saleiro. Não é porque ele está dentro de um saleiro que eu digo, ele é o sal e ele é bom. O verdadeiro teste do sal é se ele é ou não salgado. Se ele faz o seu papel como sal ou não. Porque não adianta ter aparência, não adianta um dia já ter sido mexido como sal, agora ele deixou de ser sal. A pergunta é, como o sal pode se tornar insípido? O texto diz, o sal se tornar insípido
Como o sal pode perder o seu sabor? Apenas uma maneira: quando é diluído com outros elementos. Como os cristãos perdem a sua qualidade de cristãos como sal da terra? Quando o seu desejo de seguir a Cristo se mistura às outras coisas do mundo. Há um contraste aqui. Exemplos de quem não tem considerado o custo da vida de discípulo. O homem construindo uma torre e que não consegue terminá-la. O rei indo à guerra e ser dominado pelo seu inimigo. O sal que perde o seu sabor só está apto para ser jogado fora. Não existe mais nada ou algo mais inútil do que o sal que não é salgado. Ele só está apto para ser jogado fora e descartado. E essa é a imagem que Jesus traz da pessoa que diz que vai seguir a Jesus, mas que não cumpre o seu compromisso. A pergunta é: como podemos salgar? Qual é o papel da igreja? O que a igreja deve assumir de responsabilidade diante de Deus e diante do mundo? Diante dessa dificuldade, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja de Cristo hoje diante de um mundo amedrontado no qual as pessoas cristãs também estão? Qual o papel da igreja diante da sociedade, diante das lideranças do mundo e do nosso país? Creio que nós estamos necessitados de compreender isso. Deus nos salvou para termos responsabilidade e para sermos sal. Irmãos, nossa nação está doente como nunca. Uma enfermidade na saúde causada por um vírus invisível, mas letal. Uma enfermidade social causada por uma economia e políticas sociais ineficientes. Nós estamos vivendo uma enfermidade política causada pelos interesses pessoais acima do coletivo. Uma enfermidade espiritual causada pela superficialidade da vida dos cristãos, como também por uma inatividade dos crentes a favor do pecador que precisa ser evangelizado e discipulado. O que a igreja deve fazer nesses dias? Ela tem que assumir as suas responsabilidades. E nós, como igreja local, devemos fazer isso também. Você, como membro do corpo de Cristo de uma igreja local, também deve compreender isso. E parar de se esconder atrás dos medos, da letargia, da preguiça, da ausência de controle do tempo que Deus lhe deu. A igreja, por exemplo, nesse tempo, é uma igreja que deve interceder. Se é Deus aquele que pode agir favoravelmente, curando, transformando, salvando, abençoando, dando sabedoria, fazendo todas essas coisas, é ao Senhor que nós devemos buscar. E a Ele devemos pedir, interceder. É tempo da igreja interceder. Nos lembrando de algumas coisas, como, por exemplo, Cristo intercede por nós. E Ele nos ensinou a fazer isso também. Em Romanos capítulo 8, verso 33 e 34, diz o texto: quem fará outra acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercedia pela sua igreja e diz o texto que ele está no céu e é o mediador entre nós e Deus, e ele continua fazendo o papel do intercessor. Nós temos que lembrar que esse tempo agora, irmãos, é o tempo da oração, porque a oração nos une como corpo de Cristo. Em Filipenses capítulo 1, verso 19, diz: porque eu estou bem certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Era essa a convicção que Paulo tinha de uma igreja que, unida às suas dificuldades em oração e a ação do próprio Deus, redundaria em libertação da situação que ele vivia naquele momento.
Uma igreja que deve orar pelas autoridades. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Uma igreja que tem que ver esse caos político que vivemos e saber que são estes aqueles que precisam ser colocados na presença de Deus, pois eles tomam decisões. E devemos não julgar a Deus por ter permitido eles estarem nessa posição, porque a palavra diz que foi o próprio Deus que colocou ali. Se será para disciplina nossa, se será por outro motivo qualquer, eu não sei te explicar, mas a Escritura diz que é função nossa interceder. A igreja, nesse momento, tem que orar por livramento. E o maior livramento que o homem precisa ter é do diabo, do seu próprio pecado, da sua vida sem Deus. Uma igreja que deve orar por conversões. Nos lembrando que momentos de crises generalizadas como essas que nós estamos agora vendo, é o tempo que Deus usa para que as pessoas estejam prontas para serem evangelizadas. A oração de John Knox, aquele que foi o que começou a igreja na Escócia, que veio a ser a nossa igreja presbiteriana, o reformador escocês, ele orava da seguinte forma: dá-me a Escócia ou eu morro. Nós temos essa compaixão pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelas pessoas e muitas pessoas que moram no nosso meio e que não têm conhecido a Cristo. Nós temos orado pela nossa nação. Em Provérbios capítulo 14, verso 34, diz: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Existem muitas ações que a igreja tem que ter como sal, como aquela que faz diferença. Por exemplo, a igreja deve ser aquela que mostra Cristo através dos seus atos. Em Mateus capítulo 5 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a igreja do Senhor Jesus ela age como igreja verdadeira, nós demonstramos Cristo Jesus e as pessoas glorificam não a nós, mas o Deus que nos transforma, nos faz sal e luz no meio das trevas. Em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e tem um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma igreja que tem a responsabilidade de salgar o mundo, de trazer luz ao mundo através da nossa vida piedosa, da nossa vida como igreja unida, lutando nas orações, nas nossas atividades, sejam elas quais forem, sociais, a favor dos homens. Por último, a igreja deve viver na unidade do Espírito. Em Efésios capítulo 4, verso 1 ao verso 3, o texto diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-se diligentemente para preservar aquilo que Deus nos deu, a unidade no do Espírito no vínculo da paz. Esse é o tempo, irmãos. Este é o tempo em que a igreja deve exercitar a salvação, a vida cristã, a vida do povo de Deus com responsabilidade, com disposição, sendo instrumentos na mão de Deus na medida em que esta igreja é fiel em todos os aspectos. Na medida em que essa igreja vive como um só corpo,
não perdendo as oportunidades que temos. Nós temos essas oportunidades, porque Deus tem nos dado. Nós temos nos reunido, nós temos orado diariamente, nós temos estudado a Escritura regularmente, diariamente, e o fazemos porque por exagero? Não! A Escritura diz que deveríamos fazer isso quanto mais estivesse próximo e as coisas estivessem difíceis. É por isso que fazemos. E na medida em que oramos e buscamos e lemos a Escritura, Deus tem respondido às orações. E tem nos dado motivos para glorificar a Deus. Você já aceitou a Cristo como Jesus, o Salvador, o Messias da sua vida? Você já é um discípulo de verdade? Ou você não é? Creio que sim. Mas você tem que calcular o preço. Você já decidiu a seguir a Jesus até o fim para ser o sal salgado? Hoje, você é chamado a manter a fé no coração, não apenas no papel. Jesus te chama para fazer o que ele primeiro fez em nosso nome. Ele não colocou primeiro a família, nem as posses, nem a sua própria vida. E agora ele diz que devemos fazer a mesma coisa. Ele nos deixou exemplo. Exemplos infindos. Amados, ser cristão não é simplesmente dizer eu creio em Cristo, mas é ter uma disposição responsável a viver a vontade de Deus, a me mover na vontade de Deus, a ser obediente e ser instrumento como sal no meio de um mundo apodrecido. O mundo está gemendo e somente a igreja pode, através da sua vida com Cristo, trazer resposta para esse mundo. Nós temos que sair. A igreja, nesse momento, tem um papel muito sério. Não perca a oportunidade, meu irmão, de ser instrumento nas mãos do Deus vivo. Vamos orar. Ó Deus, estas palavras do Senhor Jesus, elas são difíceis, mas ao mesmo tempo, Deus, são motivadoras. Porque ao mesmo tempo que Ele nos desafia a uma vida cristã cheia de compromisso e responsabilidade, Ele nos mostra que Ele mesmo agiu assim, e amorosamente, porque o Senhor, Pai, o enviou para fazer isso. Ó Deus, nós queremos fazer da mesma forma, porque a semelhança de Cristo, o Senhor nos enviou. O Senhor Filho Jesus nos enviou para que nós pudéssemos pregar o Evangelho e sermos uma igreja que é sal da terra e luz no mundo, e ser uma igreja, ó Deus, que leva a verdade do Senhor e testemunha o Senhor. É Deus, esta é uma situação que somente na Tua graça podemos viver. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe, porque em muitos momentos a nossa vida cristã tem sido frágil, sem compromisso, sem responsabilidade, descomprometido com o Senhor e com os outros. Nos perdoe por isso e transforma-nos, ó Pai, em instrumentos valiosos nas Tuas mãos. Nós te pedimos isto, Deus, agradecendo pela vida de cada um dos irmãos e pela vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.